Olá, pessoal do terceiro semestre. Aqui é o professor Wilkler e nós vamos dar continuidade então aos nossos conteúdos por aqui. Vou considerar essa a nossa primeira aula, EAD, aula 1, ok? E vamos falar sobre a relação fundamental da trigonometria. Nós já conhecemos algumas relações, por isso vamos relembrar aqui. A nossa primeira relação da trigonometria é que a tangente é igual ao seno sobre o cosseno. Vocês bem lembram que a secante de um ângulo qualquer, secante de x, é o inverso do cosseno. Secante lembra o seno, mas é sacanagem, é o inverso do cosseno, 1 sobre o cosseno. Cossecante lembra o cosseno, mas é sacanagem, é o inverso do seno, é 1 sobre o seno. E a cotangente lembra a tangente, não é sacanagem não, é o inverso da tangente. Lembra disso? Tá aqui. Essas relações nós já vimos. Agora vamos ver uma outra relação que chamamos de relação fundamental da trigonometria. Bem, aqui está o nosso ciclo trigonométrico. Você bem sabe que esse eixo que está deitado representa o eixo dos cossenos. Está com sono, está deitado. O eixo dos senos é esse eixo que está em pé, né? Está sem sono, está em pé, o eixo dos senos. Você bem sabe também que o maior valor de um cosseno é 1 e o menor valor é menos 1. O maior valor de um seno é 1 e o menor valor de um seno é menos 1. Então eu posso considerar essa circunferência como sendo um raio unitário. O que quer dizer isso? Quer dizer que o raio equivale a 1. Então, ó, do centro até a extremidade equivale a 1. Então, eu vou considerar do centro até a extremidade, aqui também valendo 1, ok? Aqui eu tenho uma abertura, um arco, um ângulo, que eu vou chamar de x. Poderia ser qualquer ângulo, e você vai perceber que nos exercícios eu vou variar esse ângulo, tá? Pode ser x, pode ser θ, pode ser y, ok? Aqui eu tenho uma projeção que formou um triângulo retângulo. Se esse aqui é o ângulo x, nessa projeção, nesse eixo, significa que é o valor de seno desse ângulo, ou seja, seno de x. Então, aqui também é seno de x. Projetando nesse eixo, que é dos cossenos, então aqui vai ser o cosseno de x. Então, olha só, eu vou retirar esse triângulo aqui para a gente enxergar melhor. Aqui é o ângulo x. Aqui é o raio unitário, o raio valendo 1. Esse cateto do triângulo é essa projeção. Aqui um ângulo de 90 graus. Então, aqui é o seno desse ângulo, é o seno de x. E aqui é o cosseno de x. Então, eu retirei o triângulo retângulo, onde num triângulo retângulo, eu tendo os catetos e a sua hipotenusa, que é o lado sempre oposto ao ângulo de 90 graus, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos também ao quadrado. Então, se eu disser que seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, sempre vai ser igual à sua hipotenusa ao quadrado, que é 1. 1 ao quadrado é 1. Tá aqui. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Olha só. Seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Tá joia? Então, essa é uma quinta relação da trigonometria que você está aprendendo. Agora, como aplicar ela? Olha só. Eu coloquei aqui um exemplo dizendo: sabendo que o seno de θ é igual a 2/3, em que esse θ está entre o π sobre 2 e o π. O que significa isso aqui? Ó? Entre o π sobre 2 e o π. Isso aqui é uma dica para você saber onde está esse ângulo θ. Se você lembrar bem, no seu ciclo trigonométrico, eu tenho aqui as extremidades valendo os ângulos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e, por fim, o 2π. Se ele diz que o ângulo
está entre o π sobre 2 e o π, então ele pertence a esse quadrante aqui, ó. Ele pertence ao segundo quadrante. E aí você vai ver essa importância de saber que o ângulo está no segundo quadrante, daqui a pouquinho. Bom, determine o valor de cosseno de θ, tangente de θ, secante de θ. Então é para determinar cada um desses aqui. Não é para marcar x não, tá? É para você calcular cada um desses daqui. Bom, o que nós vamos fazer? Apesar do seu professor falar toda essa lorota aqui para te apresentar essa relação fundamental, eu não vou usar ela. Eu vou fazer de um outro jeito, um jeito que eu julgo mais rápido, mais simples e mais objetivo, para que o vídeo tem que ser curto para você e que você já aplique nos seus exercícios, tá ok? Então, olha só. Se você tem o seno de θ, que é igual a 2/3, vamos relembrar algumas coisas. Se eu chamar aqui, ó, esse ângulo aqui de θ, eu tenho que identificar os lados do triângulo. Oposto ao ângulo θ, eu tenho o nosso cateto oposto ao ângulo θ, não é verdade? Ao lado deste ângulo θ, eu tenho este lado do triângulo, que é o cateto adjacente. E o primeiro aqui, o mais rápido que a gente identifica, é a hipotenusa, que é sempre oposta ao ângulo de 90 graus, não é verdade? Muito bem. Então, se ele me deu o seno de θ, o que significa o seno de θ? Lembra destas relações que nós estudamos antes? O seno de θ sempre vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa num triângulo. O cosseno de um ângulo θ, um ângulo x, um ângulo qualquer, sempre vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. COH, KH e o coca, lembra? Muito bem. Então, se eu tenho o seno de θ, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos pegar esses valores e colocar aqui no triângulo. Ó, o cateto oposto é o 2 e a hipotenusa é o 3. Falta saber o cateto adjacente, certo? Então, eu vou chamar de A. Não vou nem chamar de x, porque às vezes ele te dá o ângulo seno de x e eu não quero que você confunda a letra. Eu vou chamar de A. Se eu tenho aqui esses lados do triângulo, eu preciso descobrir esse A, o cateto adjacente. Basta aplicar o teorema de Pitágoras, onde eu digo que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos também ao quadrado. 2 ao quadrado mais A ao quadrado. Então, eu tenho que 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, mais A ao quadrado. Isola, 9 menos 4 é igual ao meu A ao quadrado. 9 menos 4 é 5, que é igual a A ao quadrado. Está ao quadrado passa como? Raiz quadrada de 5. Então, o valor desse A é igual a raiz de 5. Ok? É lado de um triângulo, então, por enquanto, vou considerar apenas o valor positivo. Não vou nem colocar mais ou menos aqui, ó. Vou colocar raiz de 5. Tá joia? Muito bem. Com isso, eu posso responder todos esses camaradas aqui, ó. Por quê? Se eu quero o cosseno de θ, o cosseno de θ seria o quê? Não é o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa? Então, seria raiz de 5, que é o que eu acabei de determinar, sobre a minha hipotenusa, que é 3. Certo? Só que está faltando uma coisa aí. Está faltando o sinal. O cosseno no segundo quadrante. Por isso essa informação foi importante. Ela é positiva ou negativa? Olha lá, ó. O cosseno no segundo quadrante. Ela é negativa. Então, eu tenho que colocar aqui menos a raiz de 5 sobre 3. Ok? Tangente de θ. A tangente de θ no segundo quadrante, vamos ver a tangente aqui, no segundo quadrante, ela é negativa. Então, vai ser igual a menos... O que é a tangente? Não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Então, seria 2 sobre o cateto adjacente, que nós descobrimos que é o raiz de 5. Xiii, Marquinhos, tem raiz no denominador. Eu não posso deixar essa raiz no denominador, eu tenho que racionalizar. Então, eu multiplico pela raiz de 5 em cima e embaixo. Eu tenho que fazer essa moagem, não tem jeito. Então, vai ficar
Menos 2 vezes raiz de 5 vai dar menos 2 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que é 5. Tá aí a minha resposta, menos 2 raiz de 5 sobre 5. Tá joia? Muito bem. Secante. A secante não é o inverso do cosseno. Se ela é inverso do cosseno, então basta eu pegar essa resposta aqui do cosseno e inverter ela. Eu inverto a fração, ó. Não pode esquecer do sinal. Vai ficar menos, se é raiz de 5 sobre 3, então aqui vai ficar 3 sobre a raiz de 5. Xiii, Marquinhos, tem raiz no denominador. Racionaliza ele. Multiplica pela raiz de 5 em cima e embaixo. Então vai nos dar menos 3 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado, que é 5. Muito bem. Cossecante. Cossecante é o inverso de quem? Ah, é o inverso do seno. Então eu vou pegar a resposta do seno, que já está enunciada aqui, ó, 2/3, e inverter ele. Eu inverto a fração, então vai ficar 3 sobre 2. Pronto, fechou. E a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é menos 2 raiz de 5 sobre 5, eu só inverto ela. Só que, ó, eu vou dar uma de sapequinha aqui. Porque se eu pegar essa resposta aqui e inverter, eu vou ter a raiz no denominador, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa inicial aqui, ó. Lembra que a tangente não deu menos 2 sobre a raiz de 5? O que me obrigou a racionalizar? Se eu pegar essa daqui e já inverter, eu não vou ter esse perigo depois, ó. Vai ficar menos a raiz de 5 sobre 2. Peguei essa fração e inverti. Menos raiz de 5 sobre 2. Assim eu não preciso racionalizar ela. Tá aqui todas as respostas das perguntas que ele me deu aqui. O cosseno, a tangente, a secante, cossecante e a cotangente. Tá ok? Bom, por enquanto é só isso. As atividades estarão lá para vocês fazerem e qualquer dúvida nós vamos estipular o horário para vocês entrar em contato e pedir algum suporte, alguma ajuda, tá ok, pessoal? Valeu, grande abraço, bons estudos!